Olá, sétimo ano. Hoje nós teremos mais uma aula de língua inglesa. A professora estará dando continuidade às explicações da aula anterior, certo? 3. Aos verbos terminados em Y, precedidos de consoante, retira-se o Y e acrescenta-se o IED. Então, vocês têm uma lista aí, né, desses verbos que terminam em Y e antes dele tem um D, né? Tem uma consoante. Study, vocês têm aí estudar. Como que ele fica no passado? Studied. Então, vocês têm aí o exemplo de como que fica este verbo no passado. Na sequência, nós temos o 4. Aos verbos terminados em Y, precedidos de vogal, acrescenta-se somente o ED. Então, enjoy, enjoyed. Então, vocês só vão acrescentar o ED no final do verbo, né? Quando este é terminado em Y e antes dele tem uma vogal. Vocês podem perceber na lista de verbos que vocês têm aí no slide. Irregular verbs, verbos irregulares. Os verbos irregulares não possuem um padrão de formação. Eles não seguem as regras indicadas acima, pois possuem uma forma própria. Então, a professora explicou na aula anterior e nesta algumas regras para os verbos regulares, que são aqueles verbos que seguem uma mesma linha na conjugação. Os verbos irregulares, eles são diferentes. Eles mudam totalmente a forma deles ao passar para o passado. Confira abaixo alguns verbos irregulares no passado simples. Então, vocês podem perceber que na primeira coluna nós temos o verbo no infinitivo, na coluna do meio nós temos este mesmo verbo no passado. Então, vocês podem perceber que eles ficam diferentes, eles mudam a estrutura deles. E a professora colocou na terceira linha o verbo be, que nós estudamos anteriormente, o was e o were, que ele é um verbo irregular, né? E vocês podem perceber que ele muda toda a estrutura quando nós passamos ele para o passado. E na terceira coluna, nós temos a tradução destes verbos. Não precisa vocês copiarem esta tabela, certo? Eu quero que vocês observem como que ficam estes verbos, né? Toda a modificação deles. É só para vocês terem uma noção de como que são estes verbos irregulares. Page 19. Atividade sobre o texto da página 18. Complete na apostila as respostas. Então, essas atividades A1 e A2, elas são relacionadas ao texto, né, lá da página 18. Eu quero que vocês copiem e vocês vão observando como que ficam estes verbos no passado. Aqui nós temos os verbos regulares, que são acrescentados o ed, e os verbos irregulares, que mudam toda a sua estrutura. A professora colocou a resposta para ficar mais fácil para vocês copiarem, certo? Page 20. Então, na página 20, na questão 13, vocês vão escrever os verbos regulares. Do lado, os verbos irregulares, observando naquela tabela que a professora colocou anteriormente, com as respostas. Na questão 4, nós temos de um lado as regras e do outro os exemplos, né? No outro lado, os exemplos dos verbos. Então, vocês já têm a resposta aí, a professora deixou para vocês entenderem. A base formada com o acréscimo do ed, né? Aí vocês têm os verbos, os exemplos. Depois, os verbos que eles são terminados em e, que só recebem o d. Depois, os verbos que terminam com y, mas são precedidos de consoantes, então nós retiramos o y e acrescentamos o i, o e e o d. Depois, os verbos que terminam em consoante, vogal e consoante, e nós duplicamos a última letra. Então, vocês podem perceber aí como que ficam estes exemplos e irem aprendendo. Por hoje é só, né? Nossa aula termina aqui. Qualquer dúvida é só chamar a professora. Um grande abraço e até a próxima aula.